solidariedade e empreendedorismo. Boa noite a todos e a todas. Estamos hoje com 2 convidadas muito especiais, a dona Vera Lúcia Coata e a Pamela Andressa Cavalheiro, né, Pamela? Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre todos esses movimentos de mulheres que são tão importantes, porque são movimentos que inspiram outras mulheres, que fazem com que uma ajude a outra, uma puxa a outra, e nesse movimento que é muito bonito, né. Hoje a gente vai falar um pouquinho, porque a Pamela vamos te apresentar, né, Pamela? Então fala um pouquinho de ti, um pouquinho da tua história, um pouquinho desse movimento também, né, sobre a tua maternidade. Fala um pouquinho da Pamela como um todo. Boa noite a todos. Eu sou a Pamela, sou uma das organizadoras do Bazar das Margaridas. E o Bazar das Margaridas surgiu pela necessidade, assim, de ter um espaço para que as mulheres, consigam expor seus projetos, seus trabalhos. Então, a minha mãe sempre foi artesã, desde de pequena eu vejo ela lá com tricô e crochê, enfim. E ela expunha seus produtos em alguns bazares, mas aí acabou finalizando ali e nós não tinha mais para onde expor, enfim, daí eu acabei também levando a parte de culinária, enfim, né, e acabou que nós não tínhamos onde expor. Então a minha mãe começou: "Porque vai, tenta, expõe, organiza um lugar para nós", e daí eu fui estimulada por ela, né, aí eu fui em busca de um local, enfim, e em busca de artesãs que fizessem seus trabalhos também. E a gente formou tá se formando um grupo, né, que agora nós vamos ter a 6ª edição, e nós fomos lá, expomos os produtos, divulgamos as marcas, mas tudo surgiu pela necessidade de expor os produtos das artesãs, e para que a gente conseguisse também complementar a renda familiar, né. Então, Pamela, você como mulher, né, você se inspirou na tua mãe, que já trabalhava com isso, e tu via essa necessidade dela de apresentar, de ter alguma forma como vender, porque hoje a gente sabe que, na realidade, a gente tem uma sala de aluguel, por exemplo, gera um alto custo, e são diversos impostos que envolvem também, né. Então eu acredito muito nessas oportunidades das feiras, porque faz também com que uma conheça o trabalho da outra, né. Ou, por exemplo, uma que está vendendo aqui conhece o trabalho da outra que está vendendo ali, e a oportunidade também de alcançar clientes que no meio que elas vivem não alcança. E outra questão que eu acho muito especial é a questão de que elas têm como incentivo a história da outra também, né. No sentido de ver: "Olha, essa aqui trabalha com isso, é empreendedora, é artesã e conseguiu alcançar esse espaço e conseguiu isso para os filhos dela", e como uma forma de inspiração e de ajudar também, né. Pamela, como que tu sente isso dessa Muitas delas são mães, no caso, e como elas não têm às vezes, tipo, trabalhar fora, enfim, é complicado, elas acabam fazendo os produtos nas suas casas, né, então o Bazar das Margaridas se torna uma vitrine para os produtos delas, né. Então elas vão e conseguem fazer a divulgação do trabalho delas, porque elas conseguem fazer encomendas posteriores, e conseguem também fazer a venda dos produtos que elas levam lá para o pronta entrega. A gente faz a cada 2 meses para que elas tenham tempo também de organização, enfim, produção dos seus produtos, que a gente tem culinária, a gente tem artesanato, a gente tem vários outros, hã, segmentos, assim. Então elas têm o tempo de produção e a gente também consegue fazer uma organização mais tranquila, assim, mais com calma. mais com calma. Aproveitando então para apresentar a dona Vera, porque a dona Vera é uma das expositoras que participa também Isso. da feira. E como é importante esse movimento, essa oportunidade, e como que a senhora sente essa oportunidade, dona Vera? Como que é para ti essa preparação antes da feira também? Porque existe uma preparação, de certa forma, de ter aqueles produtos disponíveis, né, nesse dia, né? Então. Boa noite, meu nome é Vera Lúcia Souza Costa. Eu venho de vários anos, desde 7 anos eu venho ligado ao artesanato, também incentivada pela minha mãe. E a vida passou e eu fui trabalhar e agora eu me aposentei e estou mais perto do artesanato. Eu tenho um ateliê que se chama @mariavalentina.artes, aonde eu faço laços de cabelo e crochê. E eu faço exposição junto com a no Bazar das Margaridas. Então, o bazar é um meio da gente, hã, vender nossas coisas, vender nossos produtos e tal. E a preparação é uma emoção, porque cada bazar parece que é o primeiro que a gente vai fazer, é toda aquela emoção de
precificar, encaixotar. Até hoje eu estava com as mulheres do grupo lá arrumando, organizando, quem que vai fazer isso, quem que vai fazer aquilo. E é muito bom, porque aqui na nossa cidade nos falta esse espaço, né? Um espaço que a gente tem a Casa do Artesão, que é um grande sonho, que existe já alguns projetos que a gente sabe, e a gente espera a realização nesses projetos. E eu trabalho lá no bairro Valinhos com mulheres assim, meio que vulneráveis, porque como que surgiu o projeto Mãos Dadas lá no Valinhos? Tinha um projeto da CUFA que dava capoeira para as crianças. Aí elas vinham no turno inverso trazer as crianças que estudavam na escola e as mães ficavam sentadas lá nos bancos esperando. E eu, com a minha inquietação de artesanato, eu ficava, bah, elas podiam estar fazendo crochê, elas podiam estar ganhando um dinheirinho em setembro. E daí teve uma tarde em março, 8 de março de 2021, a gente sentou. A escola, eu, a Eliane, o Guilherme Barreto, que é da CUFA, os vicentinos, através da Eliane Barreto, e fizemos assim, ó, vamos fazer um projeto para nós fazer alguma coisa para essas mães fazerem e terem uma rendinha, já que elas estão ali, provavelmente não trabalham. Tem 3, 4 crianças, tem uma no nosso grupo que tem 6, outra tem 7. Então é difícil de uma pessoa assim conseguir um emprego. Por quê? Porque ela tem que atender a família. E o que que nós conseguimos ali? Fazer com que ela tenha uma renda, atenda a família, porque a gente se encontra nas terças de manhã e nas quintas. Mas tem umas que só vão buscar o material, porque elas não têm como ficar lá. Daí a gente fornece o material e elas levam para casa e fazem e vendem. E é um projeto que deu certo, sabe? A gente achava que ia ser um projetinho, e o projeto está grande, está sendo reconhecido. Agora fizemos uma parceria com o município, com a biblioteca, para fazer almofadinha para as crianças nas EMEIs. Ai, nós vamos fazer para quase todas as EMEIs. Não garanto que todas, porque são 2.000 almofadas, né? Não são almofados feitos com muito carinho, né? É, E tem e a a gente faz isso aí. O que que os vicentinos nos ajudam lá? Os vicentinos nos ajudam com o óleo e com a soda. E nós fizemos sabão e vendemos para comprar linha, para comprar máquina, compramos máquina de costura. Agora a CUFA nos proporcionou a compra de uma máquina topzera. Então a gente tá bem feliz, sabe? Porque antes a gente vendia uma coisinha para comprar outra coisinha. Agora a gente já tem um material bom, a gente que vai ter um projeto que nós temos que atender 100 mulheres, que esse projeto é da CUFA. Uhum. E eles vão fornecer o material. Então a gente quer abrir outros núcleos que possa atender mais gente. Para poder abraçar mais. E Pra- como, dona Lúcia, que tu vê essa questão, que a gente conversava um pouquinho antes sobre isso, sobre a questão de que as mulheres muitas vezes depois da aposentadoria ainda buscam uma renda a mais, e o que que eu sinto, né, conversando com outras mulheres, que tem mulheres de 50 a mais que algumas estão buscando a primeira oportunidade de trabalho e algumas precisam complementar a renda, porque a gente sabe que a realidade que a gente vive hoje é uma realidade que as mulheres precisam sim buscar, muitas delas são sozinhas também, né, dona Lúcia? Tu vê que tem participantes nessa faixa de idade de 50 anos mais? Tem, a maioria. A maioria das nossas mulheres já são aposentadas, tipo assim, ó. Aposentada com salário mínimo, paga aluguel, compra remédio e sobra o quê? Para alimentação. Então elas buscam ali um complemento da renda. É um complemento da renda que vem a calhar e muito na renda. Outras têm criança pequena, são menor, mas tem criança pequena, não pode trabalhar fora, também buscam ali. Os netos muitas vezes, E tipo assim, a gente trabalha muito com doações. Doações de tecido, doações de retalho, doações de linha, que isso tudo a gente pode fornecer. Nós temos várias, a gente fez guirlandas de Natal, a gente fez bastante, e daí a gente trabalha em sistema assim, ó. Elas fazem duas, uma a gente vende e compra o material, e outra elas vendem. Quando não pode vir ali, que tem mais clientes, então a gente só manda o material para fazer em casa, elas vendem. A gente recebeu uma doação grande da loja Detalhe Aviamentos, que fechou, e tá sendo assim, ó, fazendo maravilha. Elas estão fazendo cuia decorada, elas estão fazendo quadros, madeirinha decorada, guirlanda de porta. Tá sendo bem útil. Dona Lúcia, e para as pessoas que querem ajudar, que querem comprar os produtos ou que querem ir fazer uma doação, como que essas pessoas podem fazer para ter acesso? O local que nós temos acesso é numa sala emprestada para a Escola Coronel Sebastião Rocha, que fica lá no Valinhos. O endereço é Rua Brás Cubas, 350. É só procurar pela Escola Coronel Sebastião Rocha e pedir, sempre tem alguém lá responsável que recebe esse material.
que recebe o material de doação. E para comprar, daí é nessas oportunidades das feiras também. Também a gente tem lá material à pronta entrega, quem quiser ir conhecer o projeto, quiser ir olhar o sistema que a gente trabalha, pode ir lá e para comprar a gente também tem lá. E o Bazar das Margaridas agora doou um espaço que não vai ser pago para o projeto Mãos Dadas. Então elas estão felizes da vida que elas vão poder estar lá, sabe? E também a maneira de tirar essas mulheres de casa, sabe? Um passeio, ver gente diferente. Porque Interagir, né? o que é o Bazar das Margaridas? Virou uma grande família. Porque ali umas compram das outras, outra troca produto com a outra, e é uma grande interação entre uma e outra, e ver coisas diferentes também, né, do que nós fizemos lá. Dia a dia, o que eu sinto bastante nesse movimento de mulheres, isso, além de inspirar, como a gente falou antes, além de puxar, é um movimento também de incentivo, porque muitas vezes aquela mulher tem que ter muita coragem primeiro para começar a se movimentar. Porque sempre vai vir alguém na família e vai dizer assim: "Ih, tá inventando moda. Ah, não vai dar certo, porque insistir nisso, só vai perder teu tempo". A gente sabe que é assim. Muitas vezes a mulher empreendedora, ela tem que ter muita coragem para ir até lá, para chegar lá no lugar do projeto, para chegar lá na feira. As pessoas dizem pra Muitas. gente assim: "Ai, mas isso não vai te dar lucro, isso não vai te dar dinheiro. Por que que tu tá fazendo isso? Porque não vale a pena tu correr tanto atrás disso para os outros, se você não tem lucro, não tem retorno". Mas o nosso objetivo principal do Bazar das Margaridas é mostrar para essas mulheres que estão lá com seus filhos, produzindo nas suas casas, que sim, que elas podem ter a sua independência financeira, que elas não precisam depender dos maridos delas, às vezes para comprar coisas básicas. E a gente vê que muitas situações de vulnerabilidade, as situações mais complicadas de vulnerabilidade acontecem pela questão da dependência financeira. Então, a mulher, quando ela tem o seu próprio dinheirinho, é a base da família, como tu contou a história da tua mãe, né? Te inspirou a história da tua mãe, que já era uma empreendedora. Então, não é uma geração só, são várias gerações. E esses projetos vocês contribuem. Aquela mulher que está ali na feira, que está tendo oportunidade, não é só para ela que contribui. Contribui para ela, para a filha, para a sobrinha, para a família, para as pessoas verem esse potencial nela, né? Então, eu admiro muito cada uma de vocês com os projetos de vocês, porque para estar lá na feira, a mulher já tem que ter muita coragem, muita força, na verdade. Então, para organizar esses movimentos, então tem que ter uma inspiração divina, eu acredito nisso, só pode, porque é um movimento de se doar em prol de outras mulheres, né, Pamela? Então, por isso que eu admiro demais vocês duas, muito, muito, muito. E como que tu sente, assim, tu consegue ver essa evolução delas conforme a edição do bazar? Na primeira feira delas, elas vêm toda nervosa: "Meu Deus, como é que eu vou expor?". E como no salão que a gente faz lá no Beluna Eventos, fica na 15 de novembro, um 4 partes, já convido a todos para nos prestigiar. Lá no salão tem algumas mesas e tem cadeiras, então, para a primeira feira elas não têm nada muito, assim, elas não têm mesa, elas não têm cadeira, então a gente só pede que elas levem a toalha para expor os produtos e os produtos dela. Então elas ficam bem nervosas: "O que que eu tenho que fazer? O que que eu vou levar? A quantidade", enfim. Aí a gente orienta elas, enfim, e elas vão, sabe, elas vão como que eu vou Vão explicar? crescendo. Elas vão criando, assim, uma autoestima nelas, percebendo que elas podem fazer aquilo, que elas o produto delas é bom, que é bonito, que as pessoas vão gostar e elas vão, hã, Criando, criando essa enfim, como que eu posso explicar? É uma criando uma autoestima. autoestima, de certa forma, essa evolução como pessoa também, né? Elas começam a acreditar nelas mesmas. Isso. Então, a gente vai fazer um intervalinho agora e a gente já volta com esse assunto que tá muito interessante nessa noite. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.
voltando, então, estamos conversando com a Pamela e com a dona Vera sobre o Bazar das Margaridas, sobre os movimentos de mulheres. Uma conversa muito interessante que eu acho que daria aqui, renderia muitas horas, mas especialmente essa questão que a gente estava conversando sobre esse empoderamento que elas têm conforme as edições do bazar, né? E eu imagino que vocês devem sentir também a gratidão que elas têm por vocês que estão fazendo parte dessa organização. E o trabalho também de vocês por trás disso. Quanto tempo antes, Pamela, você começa a se preparar para organizar o Bazar das Margaridas? Pelo menos 30 dias. Eu, na verdade, quando eu finalizo uma edição, eu já começo a pensar na próxima. Aí, porque a gente tem toda a questão que eu peço para elas preencher um formulário, porque daí com a documentação a gente leva tudo na prefeitura, que a gente fica tudo legalizado, no caso. O meu CNPJ é para produção de evento, então eu levo toda a documentação na prefeitura, enfim, e daí eu faço uma lista com o nome de todas as meninas que vão estar comigo e o documento. Então eu tenho que pedir para elas preencher o formulário, fazer o card de divulgação. Então eu preciso pelo menos uns 30 dias para a gente poder conseguir botar tudo no organizar mapa, para fazer tudo acontecer da melhor forma possível. Então a gente já aproveita para oferecer para a comunidade, também para convidar a comunidade a participar de todas as edições do Bazar das Margaridas, porque é uma oportunidade de conhecer trabalhos únicos, né, que são feitos com muito amor. Além de artesanato, tem empreendedoras de diversas áreas, né. Tu poderia dar algum exemplo, Pamela, de empreendedoras que vão estar presentes, do que fazem, no que trabalham? Tem produtos de decoração de casa, tem produtos, para artigos infantis, pedagógicos, tem alimentação, tem, Tem um pouco de tudo. tem um pouco de são Eu va conheci uma empreendedora que vai participar, que ela faz geleia, isso, e é muito delícia a geleia dela. E tem também umas que fazem licor, isso. que elas são aquelas eu adoro elas, porque assim, os licor delas são uma delícia, e elas fazem com tanto amor, o propósito delas é levar alegria, sabe. Então eu acho que muitas têm isso muito de não é só o trabalho, não é só a renda que gera, é aquilo que elas vendem aquilo que elas acreditam realmente, né, aquilo que elas sabem que vão contribuir na vida das pessoas, então isso também tem que ser muito valorizado. A questão da valorização do artesanato também, né, dona Vera, como que tu vê isso hoje em dia? Tu vê que as pessoas valorizam aquilo que é feito pelas mulheres? Eu sempre falo assim para as mulheres lá que trabalham com artesanato: quem tem que valorizar é a gente, porque as pessoas não conhecem o processo. Então elas acham que tu pega um novelo de linha hoje e amanhã tá pronta a peça. E não é assim, tu tem que confeccionar, é uma arte, é ponto a ponto, ele demora e ele é feito com amor, não é uma coisa que é industrializada, que tu faz a mesma coisa. Não, ele é diferenciado, ele vai te dar peças únicas. É difícil, por mais que eu tente fazer uma blusa para ti, uma igual para a Pamela, não vai sair igual, o artesanato são peças únicas, e muitas vezes ele não é valorizado, sabe. E isso que precisamos trabalhar na questão da valorização e ter pontos de venda. Uma coisa que eu queria te colocar, já que a gente estava falando sobre o empoderamento, lá no nosso grupo, nós agora estamos em torno de 20 mulheres. O ano passado teve perdas familiares e a gente conseguiu se apoiar umas outras. E tipo assim, ó, quando uma falta 2 vezes: "Ó, vamos ligar para fulano, que houve que ela não veio?". E ontem foi engraçado que faltou uma e eu disse: "Não podemos deixar ela em casa, vocês lidem". Aham. E dali a pouco ela chegou com um pote de bolinho frito que ela estava fazendo para levar para o grupo, então também virou uma família já, sabe. E como essa união de mulheres é muito forte. E problemas é resolvido ali, às vezes uma vem, me chama no cantinho, chama para Eliane: "Ó, tô com um problema assim, assim", a gente já conversa. E eu tô muito feliz que essas mulheres não saíam de dentro de casa, hoje elas estão indo no grupo e nós estamos em 8 lá na IFSU fazendo um curso. Até hoje eu ensinei como é que pegava o ônibus, como é que ia chegar até lá, que eu não ia poder levar elas hoje à tarde. A gente está fazendo um curso lá que também é de empreendedorismo, empoderamento e trabalho ao crochê. Mas o crochê é o que menos a gente fez lá até agora. Mas tá muito bom o curso, muito É porque o crochê, né, eu faço crochê também. E às vezes eu penso assim, faço pra mim, né, e eu penso assim: "Eu não venderia esse crochê por nada, de tanto trabalho que dá", né. E às vezes a gente acha os modelos que mais dá trabalho, é aqueles que a gente mais gosta de fazer. Esses dias eu fiz os porta-prato, eu disse: "Meu Deus do céu", só que eu, como não faço muito, sou bem demorada, né.
Eu disse: "Como que a gente não consegue estipular o valor para aquele trabalho?". Aquilo que tu colocou ali foi tua alma, foi teu coração que tu colocou ali para fazer, né. E como é importante esse trabalho que as gerações anteriores faziam muito, que é o crochê, o tricô, o bordado, e que as gerações de hoje já não fazem mais tanto. Então é muito importante trazer essa experiência, né, das gerações antes para ensinar novas, ensinar as meninas novas, ensinar as mulheres que estão precisando também dessa renda, né, dona Vera. E como que tu sente também como a Pamela trouxe essa evolução, como que tu sente, assim, se tu puder citar alguma que tu lembre, assim, essa aqui foi muito importante para a vida dela participar do projeto, participar dessa união de mulheres. Bah, chega a dar uma emoção de falar, tem muita coisa que aconteceu, tem muita história. Tem uma mãe lá, que ela ia ganhar o 7º filho, e daí ela foi tudo para o hospital, trabalhou com nós, deu material, daí para ela não vir, porque ela estava final de gestação, e depois ela veio me dizer: "Muito obrigado, foi os únicos R$ 300 foi o artesanato que eu vendi aqui para levar para o hospital para comprar alguma coisinha nova para minha filha, que nasceu", É muito lindo, né, porque sabe? é uma coisa que ela vai lembrar para o resto da vida. É, e que emociona, assim, só a outra, ela se separou, essa que eu disse que ela pagou aluguel, tal, tal. Ela disse: "Bah, quanta coisa eu já aprendi aqui", daí às vezes eu digo: "Vamos, vamos, vamos já". Ela disse: "Bah, mas eu já aprendi tanta coisa, já me ajudou tanto isso aqui, e agora eu tô indo lá para o IFSU, então imagina agora que eu vou aprender", então ela tá se achando assim. Ai, e tu sabe que eu acho interessante também, dona Vera, essa questão de tu levar para lá, porque, muitas vezes as pessoas não têm noção, né, de que aquele meio que elas vivem, elas não conseguem alcançar, como as mulheres lá do Valinho estão, como é o dia a dia delas, e as mulheres acabam no dia a dia, fazendo as tarefas de casa. "Ah, eu vou lavar uma louça, eu vou ajeitar a mesa", e daí dali a pouquinho já tá na hora de fazer o almoço, daqui a pouquinho terminou um dia, e É. tu fica ali, né. Inclusive, esse evento que a gente fez dia 22 lá sobre o Dia da Mulher, a gente ganhou umas doações da Farmácia São João, e o que que a gente pediu? A gente queria um esmalte e um batom Uhum. para dar para elas, porque e daí, tipo, elas ganharam, o São João deu, e elas ganharam, elas estão usando, daí a gente diz: "Ah, um batonzinho não faz mal, sabe, dá uma ajeitadinha, escova o cabelo", e assim vai, e elas estão, sabe, se saindo. Porque uma vez um professor me disse que a mulher que só lida dos afazeres, ele tem idade mental de uma criança de 8 anos. Capaz. Imagina tu abrir uma janelinha nessa vida para elas verem outras coisas, Uma luz, outros lugares, uma luz. né. E a senhora super vaidosa, imagina que seja um exemplo para elas também, né. E então a gente tá sempre, só que tem que ir devagarinho, né. Não pode chegar e dizer: "Não, assim, assim", então e elas se apegaram muito a mim, sabe. É um passinho de cada É, vez. e eu sempre tô dizendo para elas: "Um dia eu vou deixar Valinhos, um dia eu vou ir para integração, outro dia eu vou vocês vão se preparando para me substituir". Ela diz: "Não, mas sem tu", mas assim, ó, é uma coisa muito gratificante. E funciona muito bem e está sendo contribuição pelo amor que a senhora tem pelo projeto, É, entende? É o amor que a senhora tem pelo projeto, transmite para elas essa segurança que elas precisam, assim como a Pamela fala da questão de que não é o lucro que é a visão, a intenção é de realmente contribuir, então isso faz com que o bazar esteja na sexta edição, né, porque essa conexão é de verdade, então isso é uma coisa que eu espero que prospere muito mais ainda e que venha mais muitas edições, e que possa contribuir para muito mais mulheres, e que a gente possa assim, né, um dia ter essa casa do artesanato, a casa do artesão, um espaço fixo, né, para as empreendedoras, que é um projeto que pode ser colocado em prático, com um pouco de trabalho, um pouco de formalização e realmente a gente buscar, né, essas formas de contribuir para aquelas mulheres que estão lá, que nem saíram de casa ainda, mas que vão ver a vizinha indo, né. A minha vizinha estava, como eu, e daí foi lá, conheceu a dona Vera, daqui a pouquinho tá lá no bazar, então é esses movimentos, assim, que vai É essa oportunidade delas poderem estar botando realmente, como a Vera disse, botando a cara no sol, mostrando que elas são capazes de fazer aquilo, né. Esse projeto que tem lá da IFSU, a Camila entrou em contato comigo, a gente começou a conversar, enfim, ela disse: "Olha, não tô tendo, mulheres suficiente", que ela precisava fechar o número de 30. Eu digo: "Não, espera aí que eu vou postar lá para minhas mulheres lá, né". Aí eu postei no nosso grupo, enfim, a Vera ficou sabendo, acho que a partir dali, e já chamou o grupo dela. Eu acho que essa forma de uma ajudar a outra, uma pegar na mão da outra, que são projetos importantes, são projetos legais, e eu acho que se a gente pegar uma na mão da outra, a gente pode fazer muito mais por todas essas mulheres.
Então a união de cada projeto, cada um tem um significado, uma importância. Se todas nós nos apoiarmos, a gente pode fazer coisas grandiosas. E é como uma sementinha que vai plantando e vai crescendo, né, Pamela. Eu acho que principalmente, que é uma coisa que eu falo muito, né, principalmente eu tenho projetos de mulheres empreendedoras também. Que é da gente deixar de lado a questão que a sociedade ensinou nós mulheres a ser, competir uma com a outra. E não é da nossa natureza, a nossa natureza é essa, a nossa natureza é de união, é de uma ajudar a outra. E quando a gente deixa de lado essa crença que é extremamente limitante, a gente vê o quanto as mulheres unidas são fortes e independentes mesmo dentro do próprio grupo, né. Então, como eu falei contigo no começo, quando estava organizando, tu já estava toda organizada, não dependia de ninguém. Então é um movimento de vocês, para vocês, né, Pamela. E a Principalmente. gente tem um sonho, né, um dia reunir todos os artesãos da cidade. Tem vários grupos, não é só nós, a gente sabe, tem outros grupos que são da área, e para que não trabalhar todo mundo junto, Claro, né, para uma fazer uma ajudar a coisa outra. maior. Até porque tem diversos grupos hoje em dia de empreendedorismo feminino, né. E a gente vê, o quanto é importante essa união realmente de projetos. A gente tem o Bem Mulher, que é um projeto de mulheres também que são empreendedoras. A gente tem Lídera, tem diversos grupos. E essa união de projetos, ela é muito legal, porque a gente vê que assim, ó, o projeto que tem de mulheres empreendedoras, vai ter uma cara diferente do teu projeto, mas que junto, ele se torna completo. Assim como o do Bazar das Margaridas, que vai ter algumas que estão no meu grupo e vai ter que estão no grupo delas, né. Nós abrimos espaço para as mulheres, né, do projeto Mãos Dadas e também do Inclusive Elas, que são mães atípicas, que têm seus filhos com alguns com TEA, outras síndromes, enfim, outros CIDs, no caso, que também vão ir 3 dos representantes do grupo, a Grazi, a Kelly e a Fran. Elas vão estar conosco lá também no bazar, a gente também vai dar esse espaço para elas, porque elas vão mostrar as camisetas delas, os canecas que elas vão ir também, vão tentar, arrecadar algum fundo, alguns brindes, porque elas vão fazer outros eventos também, e essa é uma maneira que a gente, do Bazar das Margaridas, conseguiu, pra proporcionar para elas algum apoio também, né. E esse é um tema muito sensível para quem é mãe, né, porque a gente vê, assim, que a gente enfrenta as nossas dificuldades, eu não digo dificuldades, porque a gente ama ser mãe, mas a gente sabe que é desafiador, né, principalmente na sociedade de hoje em dia. Então a gente sabe os desafios que a gente tem da maternidade, e quando a gente fala de mãe atípica, a gente sabe que é um desafio muito maior, que muitas vezes elas não têm rede de apoio, e tu sabe que tem uma pesquisa que mostra que 75% das mulheres não voltam para o mercado de trabalho. Então, assim, a gente vê o quanto essa questão do empreendedorismo ela pode ser uma inspiração para elas gerar essa renda que é tão importante. Então, eu achei lindo da tua parte dar esse espaço para elas como uma forma solidária, né, Pamela. Então, na verdade, tu vai ter lá 3, 4 espaços que vão ser solidários. Sim, que elas vão ir para poder contribuir de alguma forma, porque eu, enquanto mãe, eu sei que não é fácil, porque quando o meu filho era pequeno, eu trabalhava numa escola, eu sou pedagoga, e eu fui demitida quando ele tinha 4 meses depois que eu voltei, então eu voltei quando ele tinha 6, então, com 10 meses, aí meu marido também tinha, sido demitido, então a gente se viu, assim, sem saber para onde ir. Então a gente abriu na nossa casa, no caso, uma cesaria. E aí eu consegui cuidar do meu filho e consegui trabalhar também. Então foi uma forma de ele conciliar os 2. É uma forma de respirar, na verdade. Isso. Bem uma forma de, né. Empreender foi a forma que eu tenho de sustento até hoje. Eu fui nomeada agora para a prefeitura, mas até então, durante 7 anos, o empreendedorismo foi a forma de sustento dos meus filhos. Então eu consegui criar eles até hoje, no caso. Então eu vejo que essas mães, muitas não têm rede de apoio. Muitas são solo. Muitas são solos. Então, lá no espaço da Bazar das Margaridas, a gente já tem um espaço que eu já deixo destinado, espaço kids, que eu levo uma mesinha, levo um papel, caneta, alguns jogos, alguns brinquedos, eu levo um colchonete para essa criança dormir, para que as mães possam levar os seus filhos junto, possam trabalhar, porque a gente sabe que muitas vezes impede de fazer alguma coisa, porque elas têm os filhos e a prioridade sempre vai ser dos filhos dela, né. Então elas fazem os produtos: "Ah, a criança tirou uma sonequinha, vou produzir meus trabalhos. Tá brincando? Vou produzir".
E o bazar tem esse espaço para que elas consigam Poder tá vender, trabalhar e complementar a sua renda familiar. Até porque o emprego formal ele traz algumas dificuldades, né, para quem é mãe, principalmente dentro de algumas empresas. Eu lembro que o meu, quando era pequeno também, o meu tinha alergia do leite e dava dor de barriga, eu tinha que faltar, vai fazer o que tu vai fazer, né? Tinha que faltar. Daí faltava trabalho um dia, daí, terceira as pessoas eles acham que a gente não tá querendo ir trabalhar. E daí falta outro então o emprego formal para mãe, principalmente quando as crianças são pequena, ele é difícil. Então essa forma de empreender tem uma moça do nosso grupo que eu lembrei agora de comentar sobre ela. Ela e depois que teve filho não conseguiu voltar também para o mercado de trabalho informal. E ela começou a empreender em casa e hoje ela tem uma renda maior muito maior do que ela tinha no emprego formal. Então, são além da possibilidade de respirar, uma possibilidade também de prosperar, né, Pamela? E de crescer, de conquistar os sonhos, né, a dona Vera comentou que já se aposentou e faz esse trabalho também como uma forma voluntária, né, Vera? Eu trabalho como voluntária e tem mais um projetinho que está começando, que é com o turno integral da escola. E porque é uma escola, assim, que ela tem 2 ocupações, a ocupação 1 ali e a 2 que é da Edivane. E eu quero mostrar para aquelas crianças o que ela tem a escola só tem até o 5º ano, então eu pego as turmas do 5º ano que estão saindo, e levo lá para o nosso espaço do grupo Mãos Dadas, uma tarde por semana, e lá eles confeccionam alguma coisa. O ano passado eles fizeram mochila de calça jeans, se quiserem doar calça jeans é sempre bem-vindo, que é o ouro nosso. Eles fizeram estojo de pôr lápis, eles fizeram o que mais? Bordaram boné e levaram para expor no Fecite, e depois venderam, e a gente conseguiu levar eles para as ruínas de São Miguel no final do ano. Ai, E daí eles iam embora da escola. Penso na felicidade deles, e é uma forma de mostrar para eles que tem como eles ganharem um dinheirinho, que daí o próprio pessoal da escola compra, os professores ali para incentivar o que eles fazem. De tu ter uma renda, assim, tu ter que mexer no que não é teu, exatamente. sabe? Que não precisa eles estarem no emprego formal para eles ganharem um dinheirinho, que eles podem inclusive tem uma menina que diz que está comprando boné a R$ 10 bordando e vendendo a 25. E que o gel tá tirando mais do que, sabe? E é isso que eu quero ver, não precisa ficar sempre no grupo, o grupo é um lugar de passagem, vai lá, aprende, segue a vida, vai fazer as coisas, sabe? É uma forma de salvar vidas também, né, pensando nessa geração, é uma forma de Tipo, é só viver a emoção das crianças chegarem lá e fazerem uma coisa totalmente diferente, já que esses turnos na segunda, na quarta e na sexta eles ficam o dia inteiro na escola. Então é uma maneira de fazer uma coisa totalmente diferente que eles estão acostumados. Opa, nós Sai vão sair da sala de aula, nós vamos fazer lidar com outra coisa e eles ficam trabalhar. bom. E eu sei que é pouco, mas já é uma visão É diferente. uma sementinha, É, né, é um passinho, é uma sementinha. uma visão diferente. Então, eles terem para a vida deles, né? Levarem para a vida. Então hoje encerrando o Câmara Mulher que passou muito rápido, a gente poderia ficar muitas horas conversando, foi um prazer conhecer o trabalho de vocês e os projetos, e como é importante informar para a comunidade esses movimentos que estão acontecendo, levar essa informação até as pessoas. Então, essa oportunidade do Câmara Mulher serve para isso também, para que outras pessoas tenham acesso à história de vocês e que sintam também a mesma admiração que eu estou sentindo nesse momento de ver o quanto vocês contribuem para uma sociedade melhor, para um mundo melhor. E isso é realmente uma iluminação muito linda de vocês. Então, hoje encerramos o Câmara Mulher e gostaria de saber se vocês querem deixar uma mensagem final também para as pessoas, mulheres principalmente, que estão nos ouvindo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Porque é poucos que reconhecem e chamam a gente assim para divulgar. E eu queria deixar a mensagem assim, ó, que as mulheres se unam cada vez mais. Mulher não está aqui para competir com mulher está para se unir à mulher. E quem quiser conhecer o nosso projeto, conhecer o nosso grupo, a gente está de portas abertas para que possam ir lá ver como é que funciona, querem passar uma tarde lá, uma manhã. Tem um chimarrãozinho também, para quem não quer fazer nada, dá pra ficar só tomando um chimarrão. E é isso aí. Obrigada pela presença. Agradecemos a oportunidade de expor o nosso projeto Basélias Margaridas. Convidamos a todos para seguir @baséliasmargaridas.bnquer, nos visitar nos próximos eventos que nós vamos ter. Vamos fazer no mês 6, no mês 8, no mês 10, no mês 12. A cada 2 meses nós vamos ter essa oportunidade para que mulheres possam expor seu trabalho. E eu quero dizer para elas que sim, que elas são capazes, que elas podem fazer e que elas conseguem, e que nós estamos aqui para ajudar e quem quiser.
É muito sobre propósito, então, o nosso programa de hoje. Então, boa noite a todos e a todas que nos acompanharam. Agradeço a presença de vocês e hoje a nossa conversa foi realmente muito especial.